Pontapé inicial. Nós esperamos fazer audiências públicas e utilizar dessa base, certo? Com a sua contribuição para nós chegarmos a essa tão sonhada reformulação do PDDU. Certo? E bom dia a todos, vamos fazer ainda. E com a palavra aí do Dr. Diego. Bom, então, um bom dia a todos. Eu agradeço primeiramente o convite. Acredito que é um passo importante que a nova gestão está dando, começando a gestão tentando discutir uma questão que é crucial no município, que dizem respeito à questão urbana, à questão da sustentabilidade. É por isso que as 3 principais secretarias envolvidas foram convidadas. Então, é uma questão que diz respeito não somente ao desenvolvimento econômico, mas à infraestrutura, mas ao meio ambiente e, queiram ou não, indiretamente a outras secretarias, a outras questões, como a própria educação, a própria administração. Então, conforme foi mencionado, eu sou o professor Dr. Diego Coelho, eu sou docente da UFCA, atuo no curso de Administração Pública, e toda a minha formação foi ligada a esse debate de questões urbanas, de questões relacionadas às cidades sustentáveis, à região metropolitana, a planos diretores, a problemas ambientais, E também, eu apresento a Mirelle, a Maria Mirelle. A Mirelle, ela é administradora pública, ela está ligada também a essa pesquisa desde o início, desde a atuação dela como discente, inclusive uma pessoa que tem muito conhecimento, então por isso que eu também chamei ela, porque boa parte da coleta de dados ela ajudou, ela esteve à frente. E nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre nossa pesquisa, a pesquisa que foi realizada anteriormente, que inclusive ainda está em vigência. O prazo para a finalização dela é agora, na metade do ano, e outra que começou recentemente, financiada seja pela UFCA ou seja pela FUNCAP do governo do estado do Ceará. Então, nesse caso específico, quando a gente fala em Juazeiro do Norte, então vocês fiquem à vontade para perguntar, que não é aula, então fiquem muito à vontade, aqui a gente está conversando, tá bom? Então, eu acho que o secretário já falou muito bem, ele já trouxe um pouquinho da principal questão ligada ao plano diretor. Então, as cidades, mesmo aquelas de pequeno porte, elas têm uma necessidade de ter um planejamento urbano, um planejamento territorial. E para uma cidade com um contexto de Juazeiro, então essa necessidade ela é urgente. Ela é urgente, ela é necessária por diferentes fatores. Primeiro, porque nós somos uma cidade de porte médio, segundo a última estimativa nós temos mais de 276 mil habitantes, coisa que em 2000, no tempo da reformulação desse primeiro plano diretor, a gente tinha aproximadamente 212 mil habitantes, então um acréscimo considerável, é um acréscimo quase que do tamanho da cidade de Barbalha, da população da cidade de Barbalha, para a gente ter uma ideia. E quando a gente pensa também naquela população flutuante, sobretudo as que chegam aqui em períodos de romaria, ou as que chegam aqui para trabalhar e estudar, então essa população é ainda superior. Aí a gente pode se perguntar, mas não é a população que mora aqui, mas é a população que passa a maior parte do seu tempo aqui, que se precisar de um serviço de saúde, ela não vai recorrer ao seu município, ela vai recorrer ao local onde ela está estudando ou trabalhando. Então o município também precisa pensar nisso. E a mesma coisa no caso das romarias, esses romeiros que chegam até aqui, eles queiram ou não vão precisar utilizar os serviços públicos do município. Então, serviços relacionados à água, serviços relacionados a saneamento, serviços relacionados à própria questão de saúde, então tudo vai ser aqui dentro do município. E também, dentro de um planejamento urbano territorial, a gente precisa também pensar nessas pessoas. Certo que o foco é a população local, mas a gente tem essas outras peculiaridades. Além de tudo isso, mais de 96% da nossa população reside na zona urbana do município. Isso é um dado de 2010, já que o censo de 2020 ainda não saiu, Então a tendência é que essa porcentagem ela aumente ainda mais.
Isso vai implicar o quê? Isso vai implicar que o planejamento urbano do município precisa ser um planejamento moderno, precisa ser um planejamento que pense tanto nas questões econômicas, mas também sociais e ambientais, né? Porque uma coisa estará ligada à outra. Não adianta pensar somente no viés econômico, sendo que para esse viés econômico, para o agora pode estar tudo bem, mas daqui a 5 anos, né, a cidade pode estar um caos e afastar, inclusive, investidores. Quem é que vai querer investir em uma cidade que ela é um verdadeiro caos urbano? Então, eu acredito que não é isso que a gestão quer, não é isso que o município quer, né? E nossa área, como já foi mencionado, é uma área pequeníssima, né? 248 quilômetros quadrados, isso é o mínimo. Aí quando a gente pega os 9 municípios da região metropolitana, só para citar os mais próximos, nós somos o menor em extensão territorial, o maior em população, e isso vai dar uma densidade demográfica lá em cima, né? Acima dos 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então isso é muito, e isso implica sim a necessidade urgente de pensar o espaço, não somente o urbano, mas o territorial, né? Para onde esse município vai crescer, né? Para onde ele vai crescer, isso vai ter impacto não só aqui em Juazeiro, mas na própria região metropolitana. É tanto que alguns investimentos, eles estão optando por Crato e por Barbalha, devido ao primeiro, o preço da terra aqui, e segundo, que nessas áreas próximas a esses outros municípios já está tudo saturado, né? Então eles estão priorizando outros municípios. Então o município de Juazeiro precisa sim pensar para onde ele pretende crescer, né? Como se dará esse uso do solo urbano. Precisa pensar nessa população pequena, nessa população grande para um pequeno território, para fazer com que a qualidade de vida seja uma qualidade de vida boa, né? Não adianta pensar de maneira dissociada, porque tudo está interligado, o econômico, o social e o ambiental. E outra coisa, né, que também é bem diferente de 2010 para agora 2020, é o próprio PIB do município. Então, em 2000 a gente tinha pouco mais de 440 milhões. Agora se aproxima das casas dos 5 bilhões. Então foi um crescimento econômico elevado, né, que consolidou o município como quinta maior economia, a maior economia do interior do Ceará, né? Mas se não for pensado agora, né, a tendência é que isso diminua um pouco esse ritmo de crescimento econômico, se não for pensado no município como um todo, né? Porque, como eu disse, né, talvez daqui a alguns anos Crato e Barbalha eles sejam mais atrativos para investimentos do que o próprio Juazeiro, né? E esses municípios eles já estão mais atrativos para moradia. É tanto que muitos dos novos loteamentos, inclusive para classe média e classe alta, estão localizados já no município de Barbalha, né? Então é algo a se pensar, né? Então, por tudo isso, a necessidade dessa revisão mesmo do plano diretor. Aqui foram alguns dados, né, dos 9 municípios, mas que só reforçam nesse comparativo da população de Juazeiro, né, com desses outros municípios, mas isso eu já comentei, então eu vou passar. Aqui a densidade demográfica, quando a gente compara de Juazeiro com Crato, por exemplo. Professor, esse slide anterior, certo, esse dado demográfico, né, e essa estimativa populacional, eu acho que praticamente assim, isso aqui já ampara muito o trabalho do diretor, porque assim, o impacto da revisão do plano diretor, ele vai muito de médio e longo prazo, né? Isso. E aí você prevê soluções para... Então assim, essa informação estimativa de crescimento, né, a gente já consegue também até, de repente, ter projetos dentro da gestão pública para futuramente você ter saída para mobilidade, saída para, enfim, para várias infraestrutura, né, de grande porte também, para poder suportar o crescimento lá na frente, né? Tem alguma coisa dessa linha, desse trabalho que vocês fizeram? Esse é um dos gargalos. A gente tem sim algumas questões nessa linha, porque muitos dos nossos atuais problemas urbanos, eles são oriundos dessa falta de visão do planejamento, né? Ou seja, de áreas que foram crescendo sem a própria fiscalização da prefeitura. A gente sabe que, infelizmente,
tem muitas áreas de ocupação irregular, né? A gente sabe que tem os loteamentos regulares, mas tem outras áreas que a população simplesmente ela faz a autoconstrução, né? Sem qualquer fiscalização, sem considerar os arruamentos, sem considerar se é área de preservação ambiental, né? E o poder público, ele muitas vezes ele não tem pessoas suficientes ou ele não quis abordar isso, né? E alguns problemas relacionados, sobretudo, a alagamentos, né, a inundações, essa dificuldade de mobilidade urbana, são oriundos disso, dessa falta de visão, né? E o que a gente observou ao longo dessa pesquisa foi que a prefeitura, a gestão de Juazeiro do Norte, ela sempre se pautou naqueles problemas urgentes. Então, tem a quadra invernosa, então vamos tapar os buracos da rua. Depois que termina a quadra invernosa, aí a gente vai começar a pensar aí para o próximo ano, fazer estudos, né? Aí chega de novo a outra quadra invernosa, aí vai se ocupar novamente com aquela operação tapa-buraco, mas sem pensar a longo prazo, né? Não, mas quais as áreas principais? Porque que em determinadas áreas, por mais que a gente faça esse trabalho, novamente elas são acometidas pelos mesmos problemas, né? Então falta essa visão de pensar no todo, né? Ter esse planejamento, né? Eu sei que são várias as dificuldades, até porque atuo num curso de administração pública, né? Então eu sei que não é somente o querer, isso envolve outros interesses, isso envolve articulação, executivo, legislativo, né? Mas que se nada for feito, o Juazeiro está ficando para trás de outras cidades do mesmo porte, como Campina Grande, como Caruaru, como Mossoró. São cidades que perceberam que não adiantava crescer por crescer, mas era preciso que, além de crescer, ter esse panorama do desenvolvimento. Porque, inclusive, isso afasta investidores, né? Isso afasta pessoas, inclusive as empresas, elas têm buscado investir em cidades que têm uma responsabilidade socioambiental, né? Não é somente a população que vai influenciar na decisão de investir em determinado local, mas a qualidade de vida, então, né? Como aquele povo está. Tem uma pessoa nesse ponto também é importante, porque assim, você falou a preparação do município, né, de infraestrutura e política pública de longo prazo. Aí sim, é de atração de investimento e aí vem o desenvolvimento, né? Porque se você vai de repente, hoje você vê redução de resíduos, né? Questão de impacto ambiental, muita solução que a cidade pode gerar hoje, né? Faz parte do processo de implantação da cidade inteligente, não é só tecnologia e inovação, né? Então, aí daí já vem essa questão que pode ser conversada aí também com a gestão, né? Pois é, e muitos municípios eles começaram a perceber isso, eles têm institutos de planejamento territorial, né? Às vezes dentro da Secretaria de Infraestrutura, às vezes dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, justamente para pensar o todo, né? Para articular com o todo. A própria cidade de Fortaleza tem o Instituto de Planejamento de Fortaleza, que tem vários estudos relacionados a isso, para quando vir uma necessidade dessa, né, eles já terem aqueles estudos e já ser mais fácil do que, tem um projeto, tem uma verba e agora o que a gente vai fazer? Então já tem realmente um panorama sobre isso e conforme a gente viu, o nosso território é pequeno e a gente precisa maximizar aí essas discussões sobre o desenvolvimento. E foi a partir disso que surgiu essa pesquisa, né? Essa daí é a pesquisa que nós pretendemos finalizar agora no meio do ano. É uma pesquisa voltada para entender como está esse planejamento urbano e ambiental em Juazeiro do Norte, um caso de insustentabilidade, né? E por que eu friso nessa parte da insustentabilidade? Primeiro porque a médio prazo o nosso panorama é um panorama difícil, é um panorama caótico, né? Sobretudo porque não tem, né, essa vertente de planejamento urbano e ambiental ao longo desses mais de 100 anos de histórias, nunca teve nada de longo prazo, um planejamento mais longo, né, que pudesse realmente nortear esse desenvolvimento do município.
e isso a médio e longo prazo vai ser realmente um caso de insustentabilidade. É tanto que a gente sabe que nos períodos de romaria, vários dos bairros do município ficam sem abastecimento de água, para que eles direcionem essa água para cá, para o centro, que é o bairro que recebe esses romeiros, né? Mas isso, as romarias, é um fenômeno, não é um fenômeno de 10 anos, é um fenômeno a longo prazo, e isso nunca foi pensado. A população do município vem crescendo, o número de empresas, o número de comércios vem crescendo, e a tendência é essa problemática aumentar. Um outro problema, já ligado tanto ao plano ambiental, é que nós, o próprio abastecimento hídrico depende desses poços artesianos, na sua maioria ali ao longo do riacho das Timbaúbas, e foi uma área que ao longo do tempo também ela sofreu muito com o crescimento desordenado do município. Nunca foi pensado na proteção daquela área, né? Então isso vai ocasionar vários problemas também para o município. Talvez hoje a gente diga, ele está sendo muito pessimista, né? Mas não, né? Os dados reforçam isso, implicam nessa parte, nessa questão que a gente precisa pensar em alternativas para isso, né? Precisa discutir com o CAGES, com o governo do estado, precisa pensar nessa preservação dessas áreas. Então a pesquisa ela tem esse propósito. O objetivo principal dela foi analisar essas diretrizes urbanas e ambientais que constavam no plano diretor do município, pensando nesse planejamento territorial sustentável, né, ao longo do prazo, e seus desafios. Porque a nossa dinâmica urbana atual ela é bem diferente daquela de 2000. A gente não tinha o mesmo dinamismo urbano de 2020 comparado aos anos 2000. Né? Então, o nosso principal propósito foi esse, analisar essas diretrizes. Conforme foi pensado, foi falado até pelo secretário, o plano diretor ele é anterior ao próprio Estatuto da Cidade. Então, se a gente pensar no aspecto da legalidade, ele sequer atende àquilo que o Estatuto da Cidade diz, que é preciso ter esse plano diretor, né? Porque se for anterior, então ele não cumpre aquilo que a lei de 2001 diz, né? Então, se a gente for pensar nisso, a gente ainda está mais atrasado. Mas se formos considerar eles, a gente pode dizer que tivemos um plano diretor. E aí um outro problema é que esse plano diretor de 2000, ele foi feito basicamente pela mesma empresa, pelo mesmo consórcio. E se nós pegarmos o plano diretor de Barbalha e de Crato, é quase a mesma coisa, né? Eles mudam pouquíssimo. Então não teve um estudo detalhado sobre o município. É bem diferente as nossas necessidades do que a necessidade do município de Barbalha, apesar de estarmos ligados a ele. É bem diferente nossas necessidades do que as necessidades do município de Crato também, né? E a partir disso nós fizemos alguns procedimentos. Os primeiros deles foi essa coleta e mapeamento dessas leis aprovadas entre 2000 e 2020, né? Foram legislações que modificaram esse primeiro plano diretor. E também uma outra coisa que nos chamou a atenção foram essas legislações que autorizaram doações de imóveis urbanos. De início isso não estava na pesquisa, né, mas à medida que você vai pesquisando, outras questões vão surgindo, porque chamou muita atenção sobre essas doações. Porque um município como o nosso precisa ter muito cuidado com relação à doação. Porque se vem uma empresa ou se faz uma doação para um grupo evangélico, né, é bem diferente do que se uma empresa de grande porte, se o governo do estado decide criar um porto seco aqui. Então, as prioridades são diferentes. Tudo é importante, mas a gente sabe que prioridades são diferentes, né? Isso chamou muita atenção essas doações, porque um município que já tem uma área territorial pequena precisaria ter mais zelo com essas doações. Precisa entender para quem está doando e para quem e o retorno que isso vai dar, né? Vai gerar quantos empregos? Vai ser quanto tempo? Então depois de quanto tempo a gente vai ver, senão a gente desfaz essa doação. Mas não houve realmente esse cuidado, então isso também chamou muito a atenção, né? Foram variadas as doações nesse sentido.
E assim, se a gente for pensar nas modificações de zoneamento, foram um total de 60 modificações de zoneamento, né? Então, áreas que anteriormente eram residenciais de baixíssima densidade, viraram depois zonas de uso misto, zonas de alta ou média densidade, né? Isso vai ter algumas implicações. Em alguns casos, é o que deveria acontecer. Em outros casos, a gente precisa pensar um pouco mais, como, por exemplo, né, citando o próprio Horto, né, que se transformou em bairro. Então, nós estamos falando da área que recebe um maior número de visitantes do interior do estado, do Ceará, que seria a Colina do Horto, né? Se transformou em bairro, uma área que deveria ser de preservação ambiental. Uma área que a própria ocupação já é difícil, né? Então lá, tanto o parcelamento e uso do solo precisaria ser repensado, como a própria proibição de construção de novos loteamentos. Nós temos uma via de acesso ao horto, né? E nós temos agora loteamentos lá. Então, vários acidentes ocorreram. Então, isso implica questões relacionadas à mobilidade, relacionadas ao meio ambiente e relacionadas ao desenvolvimento econômico. Se daqui para frente aquela área virar uma grande área de um aglomerado subnormal, próximo àquilo que a gente denomina de favela, né, vai ficar esteticamente bem desagradável, vai quebrar aquele clima mesmo de ambiente sagrado, né? E realmente isso vai ter implicações no próprio fluxo de romeiros para aquela área e na população que mora lá, que já tem dificuldades de deslocamento, que consta com uma linha de ônibus apenas que passa na rua principal, né, que tem vários problemas relacionados a isso. E aquela população lá, ela já convive com uma série de problemas urbanos e ambientais de lá. Então é uma área que não deveria ser incentivada a ocupação lá. Outras áreas sim podem, né, em Triângulo, Lagoa Seca, né, já tem uma certa infraestrutura, poderia sim ser acometidas, ser transformadas em outras zonas residenciais, mas tem algumas que têm essas especificidades e que a gente pensa, mas ele está emperrando o desenvolvimento, né? Mas nessa visão do geral a gente está pensando no todo daqui para frente, né? Imagina construírem, né, que a prefeitura, a gestão municipal deixem construir 3, 4 pavimentos naquela rua do Horto como já vem, né? Então em alguns locais, quando você vai subir, em vez de você ter a visão do Padre Cícero, você tem a visão de um prédio, de uma casa, né? Então isso realmente quebra muito tudo aquilo que foi pensado pro município, né, como um todo. E à medida que alguns desses loteamentos eles são muito longe dessa área urbana do próprio município, isso vai demandar ainda mais infraestrutura. Para chegar lá, você vai ter que construir estradas, né? A estrada vai demandar asfaltamento, vai demandar drenagem, então tudo isso é custo para o município, né? Talvez, e também a própria questão do transporte. Aquelas pessoas que estão lá, elas nem todas têm o seu transporte individual, né? Depende de transporte coletivo. Então o município vai ter que abrir, né, concessão para novas linhas. Então tem que pensar nesse todo, nessa própria autorização. A gente sabe que tem sim loteamentos que seguem toda a legislação, mas a gente sabe que tem outros loteamentos, outros loteadores que não têm essa preocupação com todo, né? Então são questões, sim, concordo, que precisam ser vistas, serem repensadas também. Vou contar uma coisa. Em relação a essa tabela que você está mostrando, esse zoneamento, esse estudo que tu fez do zoneamento, tanto anterior quanto esse novo, tu fez muito baseado em que foi documental? Foi nessa análise documental no que foi colocado dessas legislações que alteraram. Isso. Porque o grande problema que a gente enfrenta na CEINFRA é que o zoneamento, todo o zoneamento que nós temos hoje, eles fazem o parcelamento do solo com os índices, os parâmetros totalmente errôneos. Não é o mesmo que é para ser cobrado diante do PDDU. Por isso que eu te pergunto, porque a gente tem um grande questionamento, que o que era ZR2 hoje está sendo construído no que era uma Zoom, entendeu?
E isso está implicando muito, justamente atrasando o nosso trabalho na CEINFRA de liberação do alvará. Isso tem as implicações que o primeiro plano diretor não teve esse cuidado. Sim, né? foi até passado para a gente lá que realmente não foi feito o estudo. Não foi feito esse estudo. estudo em campo, não foi feito de nenhuma forma. Simplesmente copiaram e colaram, o estudo vai ser esse daqui e pronto, praticamente foi feito. Pois é, então essa é a principal dificuldade, né? Porque a gente está fazendo o estudo de algo que a gente já tem certeza que não está bom, que não estava adequado nem naquele tempo, né? Por isso, novamente, essa é uma das outras dificuldades que a gente tanto discute. Por isso essa necessidade de eu não sei nem se revisão, acho que seria realmente fazer um novo plano, porque pouquíssimas coisas desse antigo plano podem ser aproveitadas, né? Então isso vai ter impacto relacionados a essas alterações, a uso e ocupação, áreas que têm potencial de serem áreas de preservação ambiental que sequer foram consideradas. A expansão urbana, anteriormente, a gente tem uma informação aqui, eram quantos bairros, Mirella? 32 bairros. E agora a gente já tem 45, então a própria área de expansão urbana não contempla. Então, acho que para vocês da infraestrutura isso é uma dificuldade ainda maior do que para outras áreas, né? Então, infraestrutura, meio ambiente, o próprio desenvolvimento econômico, realmente complicado. Esse comentário que tu fez me lembrou que nós estamos olhando para os documentos, né? O que eles tinham estabelecido e como foi mudado ao longo do tempo. É por isso que as doações também chamam a atenção, porque elas foram feitas em um volume muito grande e às vezes até sem especificações do tipo, vai doar para esse serviço porque essa zona não existe esse tipo de justificativo. Elas foram feitas aos montes sem esse cuidado do que aquela zona era legalmente, né? Ou o uso dela legalmente. Então, por isso que também chamou a atenção para a pesquisa. Ou seja, foi feito para interesses particulares, pontuais, né? E não para benefício coletivo, né? Isso aí atrapalha muito a gente. É uma demanda muito grande que a gente está recebendo. Você cria várias Para poder exceções. analisar e não consegue, a gente não consegue. Eu compreendo o que você está passando. Você cria várias exceções e quem vem chegando agora quer se enquadrar naquela exceção e você fica condicionado a Não dá. Legalmente falando, não dá para trabalhar com PDD de Não dá. É inviável, é inviável. É urgente. Esse levantamento, primeiramente, estudo que eu estou encantado, que acho interessante, sou arquiteto, né, e hoje a gente está na CEINFRA com essa luta, tentar, esse momento está tentando trazer esse planejamento, como você colocou super bem, um planejamento que em 100 anos não existiu, né? Então não é fácil, né? Não é uma tarefa fácil que a gente está enfrentando, né? Secretário, é uma coisa que a gente vai fazer acontecer, por isso que no começo da gestão, né, em 2 semanas a gente já está debatendo esse tema, trazendo a academia para próximo do poder público, exatamente para pensar como a gente pode resolver, que isso não é um problema da CEINFRA, não é um problema, né, do nosso município como um todo, da Câmara dos Vereadores, que é onde faz esse detalhe das leis, onde a gente precisa fazer essas mudanças. Então esse planejamento, né, de estar trazendo a academia, está trazendo esses estudos, né? Essa preocupação do poder público em estar mudando isso é espetacular e tomara que a gente consiga fazer isso para as próprias secretarias terem um trabalho correto, que a população entenda, né? Porque às vezes muita cobrança, meu vizinho tem, por que agora eu não posso ter, né? Mas o que a gente está cobrando agora é a lei que está, então vamos se discutir, vamos se trabalhar. Se a lei não atende, se a lei é inviável, né? Então como a gente pode fazer para fazer com uma cidade única que não cabe? Esse é o maior desafio. Esse é verdade. E assim, acho que a riqueza, né, da participação de vocês, né, Diego e Mirella, é que vocês são neutros nessa história, né? Sim. Vocês não estão dentro do poder público, não estão na política e é a realidade, é a constatação da pesquisa, né? Então a contribuição de vocês com certeza vai enriquecer e facilitar o nosso processo de mudança e transformação disso tudo, né? Exceção, né? Pois então, a gente já comentou algumas disso. Algumas questões, como por exemplo, essa zona especial do Parque Central, naquela época já era densamente ocupada, né? Então ela em 2004 tornou-se uma zona comercial de serviço especial tranquilo, né? Mas uma das questões cruciais diz respeito a essa zona especial 2, que é a zona do Parque Ecológico.
Nessa imagem, talvez não dê para perceber com tanta clareza aí, mas acho que em algumas áreas já dá para perceber. Acho que esse daqui é aquela zona ali da Rui Barbosa, né? Aqui já temos a zona da Avenida Castelo Branco. E isso tem algum impacto. Primeiro porque nessa zona especial, né, agora falando especificamente do Parque das Timbaúbas, né, o parque era previsto para ter sido implantado em 3 etapas. A primeira, a segunda e a terceira, né? Ele só foi implantado aquela primeira área, as outras áreas elas estão aí, né? Estão sem fiscalização, né? Inclusive grandes construções. Eu não estou falando de pequenas casas, de pessoas que infelizmente não têm acesso a uma habitação digna, né? Mas eu estou falando em postos de gasolinas, eu estou falando em clínicas, né? Em área que deveria ser essa área de preservação do próprio Parque das Timbaúbas, e é daqui onde é proveniente a maior parte da água do município, né? Desses poços artesianos. Então, se essa área não é preservada, daqui para frente, de onde é que a gente vai tirar a água? Se a gente não tem grandes rios ou grandes açudes no município. Então, lá em Fortaleza, vocês sabem que eles tiveram esse problema, tiveram que tirar essa água do Castanhão. Mas daqui, de onde é que a gente vai tirar? Vamos pedir aos municípios vizinhos. Então, não é uma questão simplesmente de ordem econômica, mas social, de ambiental também. A gente está falando do futuro, tanto do nosso, mas dos nossos filhos, dos nossos netos. E é por isso que pensar nisso, apesar de ser algo bem complicado, bem delicado, né, por conta dos vários interesses por trás, precisa ser uma questão a ser enfrentada por alguma gestão em algum momento. Se não for enfrentado agora, vai ser enfrentado com problemas depois, né, com problemas de água, com o próprio aquecimento. A gente já sabe que a cidade realmente ela vem se tornando ainda mais quente, não tem uma distribuição correta de áreas, de espaços verdes do município, tem bairros que não tem sequer uma praça pública, né? E isso já é ligado a essas doações, né? Como é que um bairro que tem carência de espaço público ou de um novo posto, você simplesmente faz uma doação e sequer depois vai lá para saber se aquilo que foi doado está servindo para aquela real utilidade, né? Em um município como o nosso. Se fosse um município que tivesse aí grandes áreas, grandes extensões de terra, seria até mais tranquilo, mas um município como o nosso não dá para ficar fazendo isso. Acho que eu voltei. Assustador, na realidade. Só que uma coisa tão atual, é isso aí que alguns postos que já estão comprometidos, né? Já estão comprometidos. Aquela própria lagoa do Parque Ecológico, né, depois de alguma das reformas, ela foi quase que aterrada, ela nunca voltou ao volume original nela. A gente sabe que deu uma chuva de 50 milímetros a lagoa da PUC, ela transborda e ela faz com que aquela área lá da Praça do Castelo, ela fique intransitável, né? Mas porque não tem a ligação dela com o Parque das Timbaúbas, que era uma ligação natural. Mas como foi construído tudo ali, então deu a primeira chuva, ela vai querer retomar o seu local natural. A mesma coisa que acontece com a própria Lagoa Seca, né? Deu alguma chuva, tem áreas que ficam intransitáveis, porque eram áreas que eram ligadas até desaguar no Salgadinho. Mas foram construindo ao longo do tempo, e hoje deu as primeiras chuvas, a gente vai ter problema. E que se não for pensado em nada, outras áreas têm essa mesma tendência, áreas no Novo Juazeiro, áreas no aeroporto, áreas ali próxima ao Rio Salgadinho, que dentro desse próprio plano diretor de 2000, era para ser também uma área de preservação, só que nunca foi feito o Parque Natural do Salgadinho. Mas a tendência é que, se continuar dessa forma, a gente tenha problemas como o Crato teve, né? Nessas áreas próximas a esses rios. Constrói, né, pensando no lucro individual, mas depois o problema, que é coletivo, então eles vão querer que a gestão, que a prefeitura resolva, né?
É por isso que é preciso fiscalizar e pensar nisso agora para evitar isso, porque no futuro realmente a tendência é piorar, é ser bem mais complicada essa questão. Essa área aí destacada em vermelho deveria ser a zona especial do Parque do Rio Salgadinho, mas foi uma área que nunca saiu do papel, né, esse Parque do Rio Salgadinho. Mas é urgente realmente pensar alguma coisa, talvez em parceria até com o próprio governo do estado, já que adentra também uma pequena parte no município do Crato, mas é preciso pensar nisso, né? Quando você está lá em cima do horto e você faz o comparativo dessa área, você só vê realmente que a área verde dessa área ela vem diminuindo muito, muito mesmo. E é uma área que a gente sabe que é propensa no futuro, se a ocupação continuar a ocorrer, a alagamentos, né? Então é por isso que precisa ser pensado. E o município de Juazeiro ele já tem pouquíssimas áreas verdes, né? A maior parte das Timbaúbas, com todo esse problema. Uma outra que poderia ser uma área interessante, né, para preservação seria essa. Só que realmente de 2000 para cá nunca foi feito nada a respeito dessa formalização, né, dessa preservação dessa área. Isso. Ela já incentivou esse desenvolvimento, né? Tem alguns loteamentos relacionados a essa área também. Posto de gasolina, enfim. E é como o Parque das Timbaúbas, ele guarda um recurso hídrico essencial para a cidade, não é como o Parque Central, que era no meio do centro, nada do tipo. Nós estamos lidando com o ambiente natural mesmo do município. Esse já foi apresentado alguma vez em alguma gestão, para algum gestor público esse trabalho? Já chegou a apresentar? É porque assim, a gente estava esperando finalizar essa primeira parte dele, que finalizava agora, para a gente poder ter os dados compilados mais bonitinhos. A gente apresentou ao Ministério Público, a gente foi chamado para apresentar esses dados para o Ministério Público e para a Comissão de Meio Ambiente da OAB, né? Mas para a gestão a gente não tinha marcado devido a essa falta de compilação. Mas agora, como a gente está se aproximando realmente da finalização da primeira parte, aí a gente já tinha inclusive colocado nas nossas metas que em fevereiro a gente iria procurar a gestão, né? Mas vocês procuraram antes, então deu tudo certo. Essa falta de revisão ela pode incorrer, né, em improbidade administrativa para o gestor, essas questões todas, né? Então, por isso que a gente procurou eles primeiros, para a gente realmente tecer um conjunto de parcerias para apresentar para a prefeitura, para então a gente tentar formar aí uma frente para planejamento urbano e para repensar isso e tentar avançar com relação a essa discussão sobre a revisão. Você tem conhecimento do Conselho da Cidade, do Considados? Tenho sim. E faz a UFCA, na verdade, também faz parte dessa comissão. Faz. A URCA era a única representante, mas a gente já tem uma discussão na UFCA, que a UFCA está pleiteando também representar. Né? Até porque a URCA, a sede dela é no Crato, né? E a UFCA, como a sede é em Juazeiro, então estamos avançando nessa parte para representar também. Tem um representante lá da própria UFCA, no Concidades, mas que atualmente o próprio reitor, o Ricardo Nes, ele cumpre com essa função. Então, se precisar também de algo nesse sentido, né, que a UFCA pleiteia. A UFCA já tem alguns projetos, inclusive, que podem ajudar na gestão. O próprio curso de administração pública tem pessoas muito boas que podem ajudar nessa gestão. Na própria CEINFRA, a gente tem a Rafaela, que é oriunda, inclusive ajuda a gente com algumas pesquisas também, ela é pesquisadora desse grupo. A Mirelle, que terminou agora também. Então, nós temos algumas possibilidades lá. Então, se vocês quiserem até fazer uma parceria, pensar um instituto, alguma coisa para o planejamento como um todo, a gente está à disposição para ajudar a pensar nisso. Aqui foi a outra parte da pesquisa, né, sobre as doações dos imóveis. Então, foram para fins diversos, né, tanto para atendimento do interesse privado quanto público.
Então, na parte das indústrias, foi para ampliação de indústrias, algumas doações para a indústria de alumínio, de bolsas, de calçados, empreendimentos, ampliação também de empresas, educação superior privada, hotelaria, né, público, foi também para algumas doações para a construção de alguns equipamentos de educação superior pública, equipamentos públicos da União, restituição, e alguns fins sociais, né, como templos católicos, templos evangélicos, associações de fins sociais também, mas foram muitas as doações diversas, né, até mesmo trocas. A gente também tem isso, mas se fosse trazer ia ficar uma apresentação muito grande, muito extensa. Tem muito empreendimento, como a gente falou, várias exceções foram criadas do PDDU, e se não for feito realmente tanto uma postura com lei firme para poder regular o mercado, entendeu? Aí todo contribuinte, todo proprietário, todo pessoa que chegar empresário vai querer se sustentar nas exceções para poder manter as irregularidades. Então, assim, essa postura, não vai, acho que essa questão contrária não vai ser somente vai aparecer somente na coisa pública, vai aparecer, eu acho, muito mais no privado também. E quem pressiona o público é o privado. Então a gente vai ter que fundamentar esse trabalho aqui do Diego, né? Vai servir muito para fundamentar o argumento, a urgência do PDDU, né? E a gente ter subsídio de elementos para mostrar que assim, o impacto disso hoje já reflete um risco grande lá na frente, a gente ter um município aí cheio de problemas de origem de desenvolvimento, suscitar uma dúvida na cabeça social, enfim, em várias áreas, até de saúde pública, isso aí envolve segurança, saúde. Então, assim, é um trabalho que vai investir por completo. O PDDU não vai ser feito só pela prefeitura. Vai ter a participação de vários agentes. Então, vai ter o FCA, vai ter a UCA, vai ter que ter liderança de várias entidades. Então, assim, quando for feito o trabalho para fazer a revisão do PDDU, isso é um trabalho de várias cabeças para chegar não para poder beneficiar interesse individual, mas para todo mundo compreender que precisa influenciar ou terceiros para poder chegar. E a apresentação do estudo vai criar pelo menos a gente espera que crie essa consciência, né, nessas pessoas. A gente pode fazer, na hora da formulação na comitiva, a gente criar uma alternativa para que sejam analisados critérios para alteração do zoneamento, entendeu? Vamos analisar o critério, não só o critério como foi demonstrado. Estão fazendo as doações de forma sem analisar nenhum critério, né? Nas próprias doações, nas portarias, nas normativas, não indica para que e tudo. Se for um investimento ruim, vamos analisar novamente. Então, já que não existe isso na própria lei, a gente pode tentar formular, entendeu? Para que realmente seja concretizada a forma de parcelamento das... É o que a gente coloca. A gente sabe que, sobretudo nessas que já foram feitas, é muito difícil até reaver, né? Mas se houvesse um conjunto de critérios que dissesse as áreas, que dissesse os tamanhos, que dissesse que tinha que constar a finalidade, que dissesse que a prefeitura também, depois de um tempo, iria averiguar se foi construído, se não foi construído, né? Eu acho que isso já facilitaria e evitaria, obviamente, que esse choque de interesse. A gente sabe que na gestão pública tem muito disso, né? Mas que deixassem continuar de forma aleatória, né? Eu acho que é um tiro no pé do próprio município. O município não vai chegar uma hora que vai chegar um investimento grande e dizer, olha, a gente quer uma área na Lagoa Seca. Aí vamos dizer, não, a gente não tem porque nós doamos para construir uma associação aí de yoga. Aí você perdeu o investimento, sabe? E nada contra a associação de yoga, né? Mas no comparativo entre o retorno para o município, talvez essa associação de yoga não tenha tanto, né? Sobre o perímetro urbano, né, de 2000 para 2019, esse mapeamento foi de 2019, aqui foram incorporados vários bairros, né?
E isso aqui, eu trouxe essa imagem por conta de uma especificidade aqui do município de Juazeiro, né? O município de Juazeiro, muitas vezes, ao pensar em um determinado equipamento, em um determinado conjunto habitacional, ele coloca isso tudo nas margens, bem nas divisazinhas com outros municípios, muitas vezes sem considerar nenhum limite. Isso aconteceu aqui no Campo Alegre, né? Tanto que o Campo Alegre, todos os equipamentos públicos eram da Prefeitura de Juazeiro, mas a maior parte do Campo Alegre era de Barbalha, do município de Barbalha, né? Depois houve até uma negociação, que eles cederam isso, já que os equipamentos eram nossos, mas isso não era para acontecer, né? O município precisa ter consciência do seu território e de onde ele vai realmente poder ou não investir. Isso está acontecendo já direcionado a outras áreas. Esse novo conjunto habitacional lá depois do Oásis, eu não lembro o nome do bairro, ele está bem próximo da divisa também com outros municípios. Né? Muito próximo da divisa com outros municípios. Então são questões também a se pensar. Né? Aqui no Campo Alegre deu certo porque é uma área que o município de Barbalha não tinha interesse. Né? Não tinha interesse. Mas se fosse, por exemplo, na área que diz respeito àqueles outros loteamentos, como Lagoa Seca 1, Lagoa Seca 2 ou o próprio Cidades Cariris, Barbalha nunca cederia aquilo para o município de Juazeiro, por mais que Juazeiro tivesse investido muito em infraestrutura. Então são coisas a se pensar também, né? A se pensar essa área de expansão urbana, porque da forma como está, né, Juazeiro, ele está caminhando nesse crescimento em direção a Crato e a Barbalha, né? E os outros municípios, eles estão tendo algumas vantagens nesse sentido. A região metropolitana ganha, mas o município de Juazeiro, à medida que não tem planejamento territorial, né, vai chegar uma hora que para eles vai compensar mais ficar em Crato ou em Barbalha. Essa imagem diz respeito o perímetro urbano ainda na década de 70, né? Então estava tudo muito bem dentro dos seus limites territoriais. Juazeiro bem aqui, Crato aqui, Barbalha aqui, mas agora recentemente, olha como está, né? Então foi Juazeiro que cresceu na direção desses outros dois municípios, e é por isso que precisa pensar até mesmo nessas outras áreas de expansão urbana, onde aprova loteamentos, onde é interessante ter a aprovação de loteamentos, onde é interessante dispor de grandes áreas de terra, para se vier uma ampliação, por exemplo, do aeroporto, se vier um porto seco, é preciso que o município diga, não, a gente sabe onde pode instalar isso, e não deixar aí para a discussão, porque os outros municípios têm mais terras, né? Tem mais área, eles podem negociar melhor, eles podem oferecer outras vantagens que talvez hoje a gente não consiga, né? Então, por isso que é interessante também de pensar nesse planejamento territorial como um todo. E a partir disso tudo, né, a FUNCAP do governo do estado, eu tive uma pesquisa ampliada. A partir dessa pesquisa que eu estou demonstrando os resultados para vocês, eu tive uma pesquisa ampliada, que é desse planejamento urbano e territorial em Juazeiro, agora trabalhando um pouco essas repercussões na própria região metropolitana do Cariri. Então eu fui um dos selecionados de todo o interior do estado do Ceará. Eles aprovaram o projeto, né, concederam algumas bolsas para estudantes, e também algumas diárias para a gente fazer a pesquisa aqui no município. Então, isso demonstra a importância de estudar, de trabalhar esse tema, né? E o objetivo vai ser analisar esse processo de ordenamento e planejamento territorial de Juazeiro, nesse pós-estatuto das cidades, né? E essas repercussões até para a própria região metropolitana do Cariri. E essas imagens demonstram isso. Demonstra essa conurbação, essa união das manchas urbanas, mas de Juazeiro crescendo em direção a esses outros municípios aí, né? A Crato, a Barbalha. Então é um estudo que vai trabalhar isso, financiado pela FUNCAP. Tem vários objetivos específicos, um deles
vai ser analisar essas problemáticas urbanas, sociais e ambientais, né? Vai também analisar esse processo de expansão urbana em direção a esses municípios vizinhos. Então vai trazer também algumas questões como esse diagnóstico urbano territorial para o município de Juazeiro. A gente espera essas parcerias com vocês, com a gestão municipal. A gente vai precisar de apoio, vamos precisar de dados, vamos precisar de acesso às secretarias com relação a isso. Isso é bom para a gente, isso é bom para vocês, que obviamente terão acesso a essas discussões. E é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Vocês têm meus contatos, né? Mirelle também do laboratório, ela tem esses dados, essas informações. A gente tem esse grupo, né, de pesquisa que é o LAURBS, que trabalha questão urbana, sustentabilidade de políticas públicas. Acho que para o município seria um parceiro importante. E eu espero que a gente saia daqui com algum encaminhamento.